Beleza, vocês estão vendo minha tela aí? Ok. Vendo a apresentação aí, né? Sim. Bom, então tá, pessoal, vamos iniciar a apresentação aí. Então, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar, então, a nossa apresentação aí sobre regime de previdência complementar, que é algo que os senhores estão sendo obrigados a aprovar aí até o dia 12 de novembro de 2021. Deixa eu apresentar para vocês a Atuarial, tem muita gente aí que não é cliente nosso. A Atuarial Consultoria, ela presta assessoria na parte atuarial, na parte de investimentos e na parte educacional. Na parte atuarial, a gente dá assessoria para regimes próprios, planos de saúde. A gente também faz perícia judicial, aí relacionada à saúde, previdência, seguros, né? Na parte de investimento, a gente dá assessoria para regimes próprios, pessoas físicas e jurídicas. E a parte educacional é a parte de curso, que a gente dá aí, curso preparatório para o CGR-PPS da PMEC, CPA 10, CPA 20 da Ambima. Vai. Bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Igor, né? Eu sou técnico em informática gerencial. Eu sou formado em ciências atuariais pela PUC Minas. Eu sou atuário com registro no Instituto Brasileiro de Atuária, com sede no Rio de Janeiro. Então, meu número de atuário é 1659. Quer dizer, eu sou atuário 1659 do país. Nós temos menos de 3.000 atuários no Brasil. São poucos profissionais mesmo da área. Eu tenho uma especialização em gestão pública pela Unic. Estou fazendo uma especialização em atuária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho o CEIA, que é certificação de especialista em investimentos, que é uma certificação emitida pela Ambima. Tanto eu quanto a Atuarial somos consultores de valores imobiliários, né, consultor de investimento. Eu já fui professor aí em faculdade da área de finanças exatas, né? Hoje já não tem mais tempo para estar dando aula aí. Beleza, essa é a equipe da Atuarial, o pessoal que trabalha aqui. A gente tem a Débora e o Jean aí na parte administrativa. Eu, a Kelly, Camila e a Eva aí na parte atuarial, na parte de investimentos. Todas as três também têm certificação CEIA, que é fornecida pela Ambima. A Karina ajuda a gente na parte de gerência, para estar organizando o escritório. E temos a Gabriela e a Trinda, o Daigo e o Ricardo, que são estagiários. E nessa empreita aí da Previdência Complementar, a gente convidou para fazer uma parceria com a gente a doutora Deise. Ela é advogada também, com registro na OAB, é especialista em processo civil e especialista também em direito previdenciário. Ela entende bem dessa parte. E aí, a gente conversando sobre a questão da implantação, a gente fechou uma parceria para estar ajudando vocês nessa parte de implementar o regime de previdência complementar. Então, vamos começar aqui, pessoal. Primeiro, vou começar a organizar na cabeça de vocês os regimes de previdência no Brasil. Nós temos dois tipos de regime de previdência no Brasil. Nós temos o regime social e o regime complementar. O regime social é aquele que é um regime geral. Você tem um regime geral que oferece uma previdência social para todos os brasileiros. O que a Constituição Federal permitiu é que você, no seu município, estado, pudesse criar um regime próprio de previdência social. Então, o regime geral e o regime próprio, eles fazem o mesmo papel, que é oferecer uma previdência social para os seus segurados. Já a previdência complementar, que é um outro tipo de regime, você tem as entidades fechadas de previdência complementar e as entidades abertas de previdência complementar. Então, primeira coisa, vamos pensar em regimes de previdência. Você tem um regime social e tem um regime complementar. Esse aqui, fechado, geralmente é sem fins lucrativos e uma entidade aberta já é com fins lucrativos. Beleza. Está na unidade gestora. A unidade gestora é a autarquia, fundação, fundo, né, que vai estar gerindo esses regimes de previdência. A unidade gestora do regime geral é o INSS. Antigamente era INAMPS, né, agora é INSS. E as unidades gestoras dos regimes próprios de previdência são os RPPS que a gente fala, né? São as autarquias, as fundações, são os institutos de previdência dos municípios e estados.
As unidades gestoras da entidade fechada, eu peguei umas 4 aqui, ó, que é a Previ, que é para os funcionários do Banco do Brasil, a FUNCEF, que é para os funcionários da Caixa Econômica Federal, a Postales, que é para os funcionários dos Correios, e a Petros, que é para os funcionários da Petrobras. Então, isso são unidades gestoras. O regime de previdência é social e complementar. No caso da entidade aberta, a unidade gestora é o próprio banco, é a própria seguradora que oferece para você o PGBL ou o VGBL. Então, isso aqui é gerido por uma unidade, por uma entidade aberta de previdência complementar. A adesão da pessoa física. No regime social, a adesão é obrigatória. Assim que você tem um vínculo empregatício, você é obrigado a aderir um desses 2 regimes. Já o regime complementar de previdência, ele é facultativo. A pessoa não é obrigada a aderir à previdência complementar. Isso não mudou. É facultativo para a pessoa física. Público-alvo desses regimes. O regime geral é o pessoal que é seletista, né? Como os trabalhadores CLT, autônomos, servidores temporários, os empregados públicos e o servidor efetivo, cujo município ou estado não tenha regime próprio. Quando o seu município não tem regime próprio, então você contribui para o regime geral. E o regime próprio é o servidor efetivo, né, o estatutário, cujo município ou estado instituiu o regime próprio. O público-alvo da Previdência Complementar, a entidade fechada. O público-alvo da entidade fechada é o funcionário de uma empresa ou de um grupo. Por exemplo, quando o Banco do Brasil criou a Previ, é para oferecer uma previdência complementar para os seus funcionários. Então, isso aqui não é aberto ao público. Isso aqui é só para funcionários do Banco do Brasil. Como a FUNCEF é somente para os empregados públicos da Caixa Econômica Federal, ele não é servidor público, chamado empregado público. Como a Petros é da Petrobras, assim vai. Então, a entidade fechada é uma previdência complementar voltada para funcionários de uma empresa, de um grupo econômico. E, por conta da emenda 103, ela agora também é voltada para o servidor efetivo ligado ao regime próprio. É o público em geral. Quem quiser ter uma previdência complementar aberta, o PGBL ou VGBL, pode fazer. Quem supervisiona e fiscaliza esses regimes? Quem fiscaliza o INSS, o regime geral, é o Tribunal de Contas da União, TCU. Quem fiscaliza os regimes próprios é a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, antigo Ministério da Previdência, né? E os tribunais de contas. Quem fiscaliza as entidades fechadas de previdência complementar é a Previc, é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Também é um órgão público e a função dele é fiscalizar somente as entidades fechadas. E quem fiscaliza a entidade aberta? A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Seguro, previdência, título de capitalização, tudo é a SUSEP. Esses 2 órgãos, os senhores já viram a gente explicar ele para vocês. Quem já viu o curso da gente de CPA10 ou CGR-PPS, vai lembrar desse organograma aqui, ó. A Previc aqui, ó. A Previc, ela fiscaliza as entidades fechadas de previdência complementar. A SUSEP fiscaliza as entidades abertas de previdência complementar. Seguro, né? E assim vai. Beleza. A emenda constitucional número 20, de 98, o que ela dizia em relação à previdência complementar? O artigo 202 dizia que o regime de previdência privado, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na contribuição de reserva, assim vai. Então, a emenda constitucional número 20, de 98, ela facultou ao ente, se ele quisesse criar uma previdência complementar, ele poderia. Em 2012, o governo federal criou a FUNPRESP, que é uma previdência complementar para os servidores federais. Aí vem a emenda constitucional número 103, que é de 2019,
Pessoal, a tela parou aí? Eu não. Ela tinha travado. Mas agora já Beleza. Então, vou voltar aqui. Minha tela tinha travado aqui, né? Beleza. Então, o que mudou é que, com a promulgação da emenda 103 de 2019, essa história de facultativo, previdência complementar, foi por água abaixo. O artigo 40, parágrafo 14, diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, então é obrigação do Poder Executivo, instituir um regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, né, observado lá no tal, em regime pró-previdência social. Então, esse artigo 40 da emenda 103 passou a obrigar que o Poder Executivo implemente uma previdência complementar no seu município. E o prazo para essa implantação é até 12 de 11 de 2021. A emenda 103 ela deu um prazo de 2 anos para poder fazer isso. Quais são as leis que regem a organização desses regimes? Bom, no caso, todos já sabem que a Lei 9.717 de 98 é que dita a organização para regime próprio, né? Já a entidade fechada e a entidade aberta, a lei de organização é a lei complementar número 108 e a 109. A 108, ela trata a relação dos entes, dos órgãos públicos, com a sua entidade fechada. E a lei 109, ela dita as organizações mesmo, tanto para aberta quanto para fechada. Então, aqui está o motivo do porquê que os senhores estão tendo que implementar um regime de previdência complementar. Agora é constitucional, é obrigatório, é uma obrigação do Poder Executivo. Beleza. O artigo 40, parágrafo 15, ele fala que o regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, a gente acabou de ler, oferecerá planos de benefício somente na modalidade de contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta. Só que a própria Constituição fala que, para você aderir a uma previdência complementar aberta, tem que ter uma lei regulamentando isso. E a gente não tem uma lei ainda regulamentando as entidades abertas. Então, esquece isso aqui. O que a gente tem disponível para estar aderindo é a entidade fechada. Vou falar para vocês que o município que só tem 2, 3 ou 4 servidores que recebe remuneração acima do teto, o ideal era aberto para o ente. Mas, como não está regulamentado isso aqui, vai ter que ir numa fechada. O que é a ideia de modalidade de contribuição definida? Vamos lá. Eu já estou careca de saber que o equilíbrio financeiro atorial é o equilíbrio de receita e despesa, né? O que vai entrar de contribuição tem que ser igual o que vai ser pago de benefício no futuro. O regime próprio, quando a gente faz a avaliação atorial, primeiro eu calculo o tamanho da despesa, porque o regime próprio é benefício definido. Eu já sei qual vai ser o valor do seu benefício no futuro. Então, baseado nisso, eu fico mexendo nas contribuições, nas alíquotas, para manter o equilíbrio. Por isso que todo ano, o custo normal, as alíquotas de contribuição, ela altera, porque eu tenho uma despesa definida. Se ela aumenta, eu tenho que aumentar a minha receita. Já os regimes de previdência complementar é o contrário. A contribuição é definida. O seu benefício, só Deus sabe. O seu benefício vai ser baseado no valor que você está contribuindo e na reserva que você vai montar no momento da sua aposentadoria. E que, na verdade, não é nem a aposentadoria que fala na previdência complementar. É o momento que você vai receber o benefício. É o momento que você vai receber uma renda mensal. Esse é o termo. Então, na RPC, em tese, eu não tenho déficit. Por quê? Se você colocar menos dinheiro, ótimo, eu te pago um benefício menor. Se você colocar mais dinheiro, eu te pago um benefício maior. Então, aqui você melhora essa questão de equilíbrio. Então, vamos lá, vamos dar exemplo aqui. Ó. Vamos separar o regime próprio em dois. Aqueles municípios que não possuem servidor efetivo com remuneração acima do teto do regime geral e aquele município que possui servidor efetivo com a remuneração acima do teto do regime geral. Os dois vão ter que aprovar uma lei instituindo o regime de previdência complementar.
É assim que você instituir o regime de previdência complementar, a partir da aprovação da RPC, os benefícios do RPPS estarão limitados ao teto do regime geral, aos servidores efetivos que ingressarem após essa data. Então, independente se você tem servidor efetivo que ganha acima do teto ou não, todo mundo vai ter que aprovar uma lei instituindo o regime de previdência complementar. A ideia da Constituição é, a hora que você aprova isso, automaticamente você limita o teto de benefício do seu regime próprio. O teto agora é o regime geral. Isso para quem ingressar após essa data. Beleza. Vocês já entenderam que regime social e regime complementar é uma coisa. Se eu instituir um regime, eu tenho agora que montar uma unidade gestora, né? Você montou um regime de previdência social próprio, e aí você montou uma unidade gestora. Então, como você instituiu um regime de previdência complementar, agora nós vamos atrás da unidade gestora. O município que não tem servidor recebendo acima do teto, beleza, a obrigação dele para aqui, ó. Ele só tem que aprovar essa lei. Agora, quem tem servidor que recebe acima do teto, se você está oferecendo uma previdência complementar, você vai ter que montar uma unidade gestora. Então, você tem 3 opções. Ou você cria uma entidade fechada de previdência complementar, ou você vai aderir um plano que elas oferecem. Aquele que cria a entidade fechada, a ideia dele é criar um plano e fazer a gestão do próprio plano de benefício. Aquele que aderir a uma entidade fechada, ele tem 2 opções. Ou ele cria um plano de benefício exclusivo para os seus servidores, ou ele adere a um plano existente de benefício chamado multipatrocinado. Eu dar um exemplo para vocês aqui de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O estado de Mato Grosso e o estado de Mato Grosso do Sul, eles não criaram uma entidade fechada. Resolveram aderir a uma entidade fechada, que é a Previcon lá de São Paulo. Eles não aderiram a um plano multipatrocinado. Plano multipatrocinado é um plano que aceita vários entes, por isso que é multi. Tanto o estado de Mato Grosso como o de Mato Grosso do Sul, cada um criou um plano exclusivo para ele, mas gerido por uma entidade fechada, que é a Previcon. No caso dos municípios que são menorzinhos, fatalmente vocês vão ter que aderir a um plano multipatrocinado, que fica muito caro você criar um plano exclusivo para você. Beleza. E a aprovação dessa unidade gestora, desses planos? Lembrando que aqui não tem isso, você não está aderindo nada. E quem vai aprovar a adesão pelo plano é a própria Previc. A Previc vai aprovar a criação da entidade, a criação de um plano exclusivo, ou você aderir a um plano já existente, um multipatrocinado. Então, vamos lá, os segurados e o limite dos proventos no RPPS. Então, tá. Nosso prazo para implantação é 12 de novembro. Hoje, como que funciona o seu regime próprio? O limite do valor dos proventos é seu último salário. A partir do momento que você implementar um regime de previdência complementar, coloquei uma data fictícia aqui, ó, 30 de setembro. A partir dessa data, o regime próprio agora tem um limite para pagar o valor dos proventos. E o limite agora é o teto do regime geral. Lembrando, somente para os servidores que ingressarem no serviço público após a aprovação da RPC ou aqueles que optaram em aderir ao plano de benefícios do RPPS. O que optou é aquele cara que ele já estava no regime próprio antes de criar a Previdência Complementar. Se ele quiser aderir à Previdência Complementar, ele pode. Se ele aderir, automaticamente o teto, o benefício dele está limitado ao teto do regime geral. Pessoal, não confunda. A implantação do regime de Previdência Complementar ela é obrigatória em todos os municípios. A adesão do participante a um plano de previdência complementar, isso é facultativo. Por mais que você cria a previdência complementar, você cria uma entidade fechada ou adere a um plano, ainda assim é facultativo para o participante entrar. Ele não é obrigado. Tem alguns planos que eu já vi, alguns planos de benefício, algumas leis aprovadas por alguns entes, que ele estipula a adesão automática do servidor que ingressar no serviço público após a aprovação da RPC. Então, por exemplo, fez concurso público,
A pessoa entrou aqui nessa data, ganhando R$10.000. Automaticamente ele vai entrar na entidade fechada de previdência complementar. Mas ele tem um prazo de 90 dias para decidir se ele cancela a adesão ou não. Eu já vi alguns planos que fazem isso, a adesão está sendo automática. Beleza. Como que você é tratado na previdência complementar? Você é tratado como um participante, você não é um segurado. E aí tem alguns que chamam participante de ativo, facultativo ou anterior. Tem um que é o autopatrocinado, tem o optante, um assistido. O assistido é o aposentado, é o beneficiário. Esse é o termo que utilizam na previdência complementar. O participante ativo é aquele servidor admitido cuja remuneração dele é superior ao teto do regime geral. Quem que faz parte, quem é o servidor ativo? É o pessoal que entrou antes e após a RPC. Esse pessoal, assim que ele começar a contribuir para um plano de previdência complementar, ele vai ter contrapartida do patrocinador. O patrocinador é o ente. A gente não fala alíquota patronal aqui, a gente fala alíquota do patrocinador. O patrocinador é o ente. E você vai ter o patrocinador somente para o servidor que recebe acima do teto do regime geral. O restante aqui não tem contrapartida do patrocinador. O facultativo é o cara que ganha igual ou abaixo do teto e ele entrou após a RPC. Se ele quiser aderir, ele pode, é facultativo para ele, mas não tem contrapartida do patrocinador. E o participante ativo anterior é o cara que entrou na prefeitura antes da criação da RPC, tem uma remuneração abaixo do teto do regime geral, mas também não tem contrapartida do patrocinador. Se acontecer de você perder o vínculo aí com o município que você trabalha, você perdeu o vínculo com o município que você trabalha, ou você tem uma perda parcial total da remuneração, se você quiser ser um participante autopatrocinado, pode. Você saiu da prefeitura, né? Foi mandado embora ou pediu para sair. Se quiser participar do plano, pode, é facultativo para você. Só que você vai ter que se autopatrocinar. Você vai ter que fazer a sua contribuição e mais a do patrocinador. Vai ter que recolher as duas contribuições aí no caso. E o optante é aquele cara que, por exemplo, você perdeu o vínculo com um ente, mas você não quer continuar contribuindo mais, mas não quer sair da previdência complementar. Então você opta em parar de contribuir. E aí o servidor admitido que tenha rompido o vínculo funcional, antes da aquisição desse benefício programado, ele vai receber um benefício proporcional diferido. Você não vai receber o benefício agora. Você só vai parar de contribuir. A hora que você atingir a idade de aposentadoria, aí sim você recebe seu benefício proporcional diferido. E o assistido, já falei para vocês, o assistido é a pessoa que está aposentada, que está recebendo o benefício. Pode ser ele ou pode ser um beneficiário que ele tem indicado. É a pessoa que está recebendo a prestação continuada. Beleza. Salário de participação, patrocinador e contribuição no RPPS e RPC. No regime social, no RPPS, a gente fala que o seu salário... Pode falar aí. Oi, Igor. Eu perdi um pedaço, caiu minha rede aqui. Pode perguntar ou deixa para o final? Vou deixar para o final. Quem está falando é o Raimundo? É o Júnior. O Júnior, beleza. Beleza. Então, no regime próprio, a gente fala que a base de cálculo, né, para a gente extrair a contribuição, é o seu salário de contribuição, sua remuneração de contribuição. Na entidade fechada, a gente chama de salário de participação. O servidor que recebe remuneração acima do teto, o salário de participação dele é o valor do salário de contribuição que excede o teto do regime geral. Tipo, você ganha R$10.000 e vamos supor que o teto do regime geral é R$6.000. Vamos arredondar aqui. Então, o seu salário de participação é R$4.000. É o valor que excede o teto do regime geral. Você vai contribuir sobre esse valor que excede. E o patrocinador também vai contribuir, lembra? Quem recebe acima do teto tem contrapartida do patrocinador.
A Lei 108, a Lei Complementar número 108, ela fala que a contribuição do patrocinador é paritária à contribuição do participante. Se o participante contribuir com 1%, o patrocinador põe 1%. Se o participante aumentar para 3%, o patrocinador coloca 3%. Só que o patrocinador ele tem um limite de alíquota máxima. Em algumas leis, alguns regulamentos de plano de benefício, eu estou vendo que essa alíquota máxima ela varia de 6,5% a 8,5%. Como assim? Por exemplo, tanto a Previcon de Mato Grosso e a Previdência de Mato Grosso do Sul, está na lei deles que a alíquota máxima do patrocinador é 7,5%. Então, se o servidor contribuir por 7,5%, o patrocinador paga o 7,5%, que é paritário. Mas se o servidor resolver pagar, o participante, né, resolver pagar 8%, o patrocinador vai pagar 7,5%, porque o limite máximo dele é 7,5%. A FUNPRESP, que é a Previdência Complementar do Servidor Federal, eu vi que eles têm uma alíquota máxima de 8,5%. Pode chegar a 10%? Olha, teoricamente pode, porque a Lei 108 ela não coloca limite. Ela só fala que a contribuição do patrocinador é paritária à do participante e ela tem que seguir o limite que está na lei. O servidor que tem a remuneração abaixo do teto, o seu salário de participação é o seu salário de contribuição. Lembrando, você não tem contrapartida do patrocinador. O patrocinador só ajuda a pagar a contribuição do cara que recebe acima do teto. Vamos dar um exemplo para vocês, na prática, como que vai funcionar um caso desse. Vamos pegar uma pessoa que ganha R$18 mil. O custo normal do ente é 20%, lá no regime próprio. 20% sobre 18 mil, o ente contribui todo mês com R$3.600. Esse servidor contribui com 14%, 2.520. Então, ao todo, eu estou tendo uma arrecadação de contribuição de R$6.120. Você implantou o RPC e contratou um servidor efetivo após a implantação, cujo salário é R$18 mil. Após a implantação do RPC, por mais que o salário dele é R$18 mil, o salário de contribuição dele é o teto do regime geral. Porque agora o valor dos proventos está limitado ao teto do regime geral. Ninguém ganha mais do que R$ 6.433 para quem ingressar após a implantação. O pessoal que está antes, não é obrigatório o cara aderir. Quer dizer, ele continua com essa regra aqui. Então, no caso, os 20% lá no cálculo tutorial sobre 6.433 vai dar uma contribuição do ente de R$ 1.286. Os 14% segurado sobre 6.400 é R$ 900. E ao todo, eu estou arrecadando R$ 2.187. Se essa pessoa aderiu à Previdência Complementar, o plano de benefício complementar, o salário de participação dele é o valor que excede o teto do regime geral. Vamos supor que nesse município aqui, esse servidor resolveu contribuir com 14%. Aqui você escolhe sua alíquota. E na lei desse município estava definido que a alíquota máxima do ente era 7,5%. Então, beleza. A mesma alíquota que o participante paga, o ente também paga, mas limitado até 7,5%, 8,5%, tinha na sua lei. Só que no exemplo aqui, ó, o ente pagando 7,5% sobre os R$ 11.566, o ente vai contribuir com R$ 867. O servidor pagando 14%, vai pagar R$ 1.619 sobre os 11 mil, e ao todo estou arrecadando R$ 2.486. No total, o ente está tendo um custo previdenciário com essa pessoa de R$ 2.154. Observa que o ente, sobre 18 mil, o servidor que entrou antes, de 2.154, a despesa dele é 3.600 por mês. A economia que o ente está tendo com a Previdência Complementar. Como o servidor está pagando 14, eu mantive 14, então ele paga a mesma coisa que ele estaria pagando aqui. E eu estou arrecadando R$ 4.674. Então, observa que, com a implantação do RPC,
e a alíquota máxima do ente, definida em 7,5%, o ente terá uma economia mensal de R$ 1.445 sobre esse servidor. É uma economia de quase 40%. É muita coisa. Uma coisa que eu estou vendo aí nessas lives que eu estou observando é que estão tentando implantar a cultura nos entes para tentar convencer o servidor antigo a aderir isso aqui. Lembrando, você que já está hoje, você não é obrigado a aderir isso aqui. E nem o cara que entrar depois também não é obrigado a aderir isso aqui. Só que a regra para ele aposentar no regime próprio é essa. Então, quer dizer, o cara ganha muito, ele vai acabar aderindo, né? Se ele for racional. Mas ele não é obrigado. E muito menos você é obrigado a chutar o balde disso aqui para comprar essa ideia aqui, entendeu? Facultativo. A implantação do regime de previdência complementar é obrigatória. A adesão da pessoa a um plano de benefício é facultativo. Bom, como que você fica sabendo da reserva que você está constituindo na previdência complementar? Todas elas fornecem para você um extrato separado, a contribuição do participante e do patrocinador. Eles vão mostrar para você o valor que você está contribuindo e vai transformar isso em cota. Observa aqui que os R$200 que o participante está colocando é o mesmo do patrocinador. Então, o participante está comprando R$200 de cota, somando os dois, né? Aqui eu coloquei um exemplo que o participante resolveu colocar um dinheiro a mais, colocar 350. Só que aqui já chegou no limite do ente. Beleza. O participante está comprando mais cotas e o ente está comprando menos cotas para ele. E no seu extrato, você também vai ter a informação da sua reserva que você está acumulando. O Igor, saiu o slide aí. Saiu o slide? De novo aqui, peraí. Voltou aí, pessoal? Voltou. Beleza. Deixa eu assinar aqui. Então, observa. Nesse exemplo aqui, esse aqui é a conta real que eu fiz. Então, aqui você vai ver a sua reserva acumulada. Em 5 meses, o servidor já acumulou R$ 1.150 de contribuição dele, mais R$ 1.000 que o patrocinador fez para ele. É sobre essa reserva que você vai receber a sua renda mensal. Então, os planos de benefício da Previdência Complementar. Você tem o benefício pleno, que seria a aposentadoria. Isso é programado. Você vai receber uma renda mensal, não vitalícia, da reserva acumulada. Por que não vitalícia? Você vai receber enquanto tiver dinheiro. Se acabar dinheiro, você não recebe mais. Por isso, é uma renda mensal não vitalícia. Qual que é a condição para você receber o benefício pleno? Bom, aí depende do regulamento do plano que você aderir. Tem alguns que falam que você vai receber o benefício pleno na hora que você aposentar no regime próprio ou regime geral. Tem outros que não, ele define lá que você vai aposentar aos 55 anos, aos 60. Então, depende do regulamento do plano. E a Lei Complementar 108, ela exige que, no mínimo, para você aposentar, você tenha feito pelo menos 60 contribuições para o plano de benefício, que daria 5 anos. Isso aqui é o mínimo que a lei exige. Mas eu já vi, por exemplo, a FUNCEF, que é a Previdência Complementar dos Funcionários da Caixa, ela exige no mínimo 15 anos de contribuição. Cada um tem um regulamento, né? Mas isso aqui é o mínimo exigido. O que seria o benefício proporcional diferido? É quando o participante perde o vínculo com o patrocinador e decide não continuar contribuindo. O participante receberá o benefício na data da sua aposentadoria ou na aposentadoria que está no regulamento. Então, no benefício proporcional diferido é quando você perde o vínculo com o patrocinador, só que você não quer contribuir mais. Beleza. E aí você decide que vai receber esse benefício lá quando você aposentar. Por isso que é diferido, é lá na frente. E essa reserva que você acumulou até a sua perda de vínculo, ela continua rentabilizando. Ela não está parada, não.
O benefício pleno antecipado. O pleno antecipado, quando o participante se tornar inválido, aí ele tem que aposentar por invalidez do regime próprio ou geral, ou o plano de previdência complementar vai atestar a invalidez dele. Ou, caso o participante faleça, aí os beneficiários vão receber a pensão. Isso é o benefício pleno antecipado. Eu recebo quanto? O montante que você montou. Depois eu vou dar um exemplo matemático disso aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Então vamos lá. Vamos supor que você está programando que você vai juntar uns 500 mil no benefício pleno. E quando você aposentar no regime próprio, você vai ter juntado uns 500 mil para poder receber mensalmente esse valor. Só que você faleceu ou invalidou e você contribuiu uns 8 anos para o plano. E você não juntou os 500 mil, você juntou 100 mil reais. Beleza, você pode antecipadamente aposentar, mas você só juntou 100 mil. É sobre 100 mil que vai definir sua renda mensal. Para você evitar esse risco, o que os planos oferecem? Oferece você contratar um benefício por invalidez. Isso é optativo, isso não é obrigatório. É para cobrir esse risco de você invalidar ou falecer antes de chegar no benefício pleno e não juntar o montante que você queria, que no caso era os 500 mil que eu dei ideia aqui, né? Esse é optativo. Isso aqui, na verdade, é um seguro para garantir a reserva, né? Só que isso é sem contrapartida do patrocinador. Aliás, depende. Eu já vi regulamento que tem contrapartida do patrocinador, sim. Porque depende do regulamento do plano. Então, o participante escolhe o valor a receber em caso de validez com base em uma tabela de valores de contribuição, que é para cobrir a reserva que não foi acumulada. Pensão por morte, mesma coisa. Se você optar por se proteger desse risco, é para garantir a reserva que você queria montar aqui no benefício pleno. Alguns planos, ele oferece para você a sobrevida do assistido. O que seria isso? Também é optativo. Peraí, pessoal, alguém soltou o microfone, beleza. Tá, a sobrevida do assistido é o seguinte, você já entendeu? Se você juntar 500 mil, igual o exemplo que eu dei aqui, para receber mensalmente, até o dinheiro acabar, o dinheiro acabou e você ainda está vivo, acabou. Vai receber mais. Tem como você pagar um seguro de sobrevida do assistido. Assistido quando você está aposentado. Também é sem contrapartida do patrocinador. Quando o participante se tornar assistido, que é aposentado, poderá contribuir o valor correspondente à indenização que deseja receber em caso de sobrevida, caso ele continue vivo e a reserva dele acabe. E alguns, isso aqui é interessante fazer. Ele te oferece um pecúlio por morte. O pecúlio é o seguro de vida. Também é optativo. Você paga uma taxinha lá todo mês, e na hora que você falece, a sua família recebe um valor único. Né? É um seguro de vida isso aqui. Também não tem contrapartida do patrocinador, e sua família vai receber baseado na indenização que você está querendo. Logicamente, se você quer que sua família receba 1 milhão, a sua contribuição vai ser maior, né? Se você quer que ela receba indenização 100 mil, sua contribuição é pequenininha. Como que você recebe essa renda mensal não vitalícia, dessa reserva que você acumulou? Depende do regulamento do plano também. Alguns, aliás, eu vi um que ele fala que você vai receber em 12 parcelas. E aí você decide se quer receber em 13 parcelas no ano. Se você não falar nada, é 12. Tem outros que não. Já fala que na hora que você for receber o benefício, você já define se é 12 ou 13 parcelas. E a forma da renda mensal, você pode definir receber um valor de renda mensal que varia todo mês, ou segundo, o valor da renda mensal que é fixa, ou terceiro, receber uma renda mensal baseada na expectativa de vida que o atuário está calculando, ou você recebe um percentual sobre o valor das cotas. Qual que é esse percentual? Varia de regulamento. Tem uns que falam que o percentual não pode ser maior do que 3% da reserva, outros é 2%. Assim vai. Deixa eu dar um exemplo para vocês.
Como que seria esse item 1? Que seria você receber uma renda mensal que varia todo mês. Quer dizer, você está comendo as suas cotas de forma constante. Vamos supor lá que você atingiu a idade de aposentadoria e acumulou uma reserva de 250 mil. O valor da cota do plano de benefício é de R$10. Então, você juntou 25 mil cotas. Beleza. Supondo que você definiu que quer receber um benefício equivalente a 200 cotas todo mês. Todo mês. Beleza. No primeiro mês, a gente já viu que o valor da cota é R$10, né? Então, 200 cotas vezes o valor da cota de R$10, seu benefício é R$2.000. O saldo da reserva já diminuiu para 240 mil. No segundo mês, teve uma valorização de 5% nas aplicações financeiras. E o valor da cota aumentou, então, para R$10,50. Beleza. 200 cotas vezes R$10,50, o seu benefício é R$2.100. E com a rentabilidade que teve de 5%, o seu saldo aumentou para 258 mil. Só que nem tudo são flores, né? Tem que pensar que no terceiro mês, estou dando um exemplo aqui, vamos supor que o fundo é negativo em 10%. Desvalorizou em 10%. 200 cotas. Que você definiu receber 200 cotas todo mês. Como o valor da cota caiu para R$9,45, 10 vezes 2 vezes 9,45, você vai consumir R$1.890 de benefício. E o seu saldo de reserva é 230 mil. A segunda opção, que você vai manter a sua renda mensal fixa. E aí vai começar a reduzir o número de cotas. Então, nesse segundo exemplo, você colocou receber um benefício fixo de R$2.000. Beleza. Agora eu estou fazendo o inverso. Com o valor da cota é R$10, eu estou pegando 2.000, dividindo por R$10, você está consumindo 200 cotas. No segundo mês, o fundo valorizou 5%. Então, sua reserva aumentou para 2.058 mil. Está igual lá em cima. E você decidiu que quer consumir R$2.000 fixo. 2.000 dividido por R$10,50, que é o valor da cota, você vai comer 190 cotas da sua reserva. Aqui o valor é fixo. A cota que varia. Lá em cima é o contrário. A cota é fixa. O valor do benefício que varia. E aí, no segundo mês, que é o exemplo ruim aqui, né? O fundo deu menos 10%. Como você quer consumir R$2.000 de benefício, 2.000 dividido por R$9,45, você está consumindo 211 cotas. Assim funciona. Vamos misturar aqueles dois exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem como funciona a previdência complementar. Vamos pegar aqui, ó, o benefício pleno. A pessoa tem 30 anos de idade, vai aposentar aos 65. Nessa hipótese que eu estou fazendo, eu estou colocando que a sua remuneração vai ter um crescimento real de 1%. Então, você vai ter reajuste de inflação em mais 1% ao ano. E a rentabilidade desse fundo é de 4,50% ao ano. 4,50% mais IPCA. Então, quando você tinha 30 anos, a sua contribuição mais do patrocinador, as duas juntas é R$400. Se essa contribuição aumentar 1% a cada ano e a reserva que você está montando render 4,5%, quando você atingir os 65 anos de idade, daqui a 35 anos, você vai ter uma reserva acumulada de 535 mil. Como que você vai consumir isso? Depende. Você vai definir o tempo de recebimento. Lembra que você vai definir se quer receber um benefício fixo, valor fixo. Se você quer receber um benefício que oscila, ou... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí? Tá. Beleza. Ou você define que você quer receber baseado na sua expectativa de vida. Uma pessoa com 65 anos de idade, pela tabela biométrica de 2018, não, 2019, perdão, ela vai viver até os 82 anos. Então, teoricamente,
pega esses 535 mil e divide pelo tempo que ela vai ficar viva. Você vai receber um benefício de R$ 2.421. Não é bem assim que funciona, não, mas é só para dar uma ideia. Porque a cada ano que passa, esse dinheiro também está rendendo. Então, pode ser que aumente um pouco o valor, né? Então, essa é a ideia do benefício pleno. E se por acaso eu chegar aqui aos 82 anos, que era o limite que eu queria receber, e eu tiver R$ 10.000 no último ano, se você tiver 10 mil de saldo, você recebe os 10 mil. Ou se eu chegar aos 82 anos, aliás, se eu chegar aos 80 anos e não tiver mais dinheiro, acabou, não recebe mais, não tem mais dinheiro. A não ser que você tenha contratado aquela para cobrir o risco de sobrevida. O benefício proporcional diferido. Nesse caso, foi esse mesmo. Só que aos 45 anos de idade, você perdeu o vínculo empregatício. Então, você perdeu a contribuição do patrocinador. E em 15 anos, você juntou R$ 131 mil. Ou você se torna um autopatrocinado, você continua contribuindo para o plano, tanto você quanto a parte que o patrocinador deveria colocar, ou, no caso que eu fiz aqui, você decide parar de contribuir e a hora que você aposentar, você quer receber esse benefício proporcional diferido. Diferido é que eu estou dando um tempo para receber ele. Lembrando que essa reserva, por mais que você tenha parado de contribuir, ela continua rendendo. Eu coloquei 4,5% de juros. Você vai chegar aos 65 anos com uma reserva de R$ 318 mil. Aí você define que quer receber, aquela coisa toda. O benefício pleno antecipado é aquele caso de você falecer ou invalidar, e aí você tem o direito, então, nesse caso, de começar a consumir sua reserva. Observe que o seu planejamento era consumir R$ 500 mil, mas você juntou 131 mil porque você faleceu ou invalidou. Se você falecer, sua família vai receber o benefício. Se for baseado na sua expectativa de vida, né, que não tem mais, ela receberia 661 mil todo mês. Nota louca, eu queria garantir os 535 mil. Então, você pode optar por contratar o risco de validez ou risco de morte. Você vai pagar uma taxinha a mais para uma seguradora garantir a reserva acumulada preterida pelo participante, que é esse valor aqui. Ó. Então, aconteceu isso, vai acionar o seguro e o seguro vai fazer o restante do montante. E o risco de sobrevida é a mesma coisa. É você contratar uma seguradora para garantir a continuidade do benefício do assistido. Então, você vê que o negócio é bem caro de seguro, né? E aí, as demais regras da Previdência Complementar. Não passou ele. Vocês estão vendo minha tela aí? Agora sim. Beleza. Então, já para caminhar para o final, as demais regras da Previdência Complementar. Portabilidade. O participante pode transferir suas reservas acumuladas para outro plano de benefício ou entidade, desde que perca seu vínculo com o participante e tenha vínculo com o plano no mínimo por 6 meses. E não esteja em gozo de algum benefício. Então, quer dizer, ó, não tem aquele exemplo que eu dei de você perder o vínculo com o ente? O que você pode fazer? Você não é obrigado... Deixa eu voltar aqui. Você não é obrigado, nesse caso aqui, a escolher o benefício proporcional diferido. Você que define. Quando você perde o vínculo, você pode até resgatar a reserva. Você pode fazer isso. Ou fazer a portabilidade, que eu vou explicar aqui. Que é pegar essa reserva minha e levar para uma outra entidade de previdência complementar. Ou fechada, ou aberta, né? Então, a portabilidade, esse termo nasceu com a previdência complementar, viu? Não é com o celular que nasceu essa portabilidade, não. Então, a portabilidade você só pode fazer quando você perde o vínculo, né? Ou você foi mandado embora ou pediu para sair. Não esteja recebendo benefício, né? E você também pode fazer o inverso. Você tem um PGBL ou VGBL e está querendo pegar a reserva que você acumulou lá no PGBL ou VGBL e trazer para cá, para a entidade fechada. É até uma boa se tiver alguém nesse caso. Porque a taxa de administração, taxa de carregamento na previdência fechada, geralmente ela é bem menor. Então, você vai ter uma taxa de administração bem menor. Então, você pode fazer o inverso também.
trazer a portabilidade para cá. Você pode fazer o cancelamento da inscrição. Bom, se você falecer ou se você perder o vínculo com o patrocinador. Agora, no caso do servidor facultativo, você também pode requerer o cancelamento. Tem que ter contrapartida do patrocinador. E aí, quando você cancela a inscrição, automaticamente você resgata suas contribuições mais os rendimentos. E, dependendo do regulamento do plano, o participante poderá resgatar um percentual do valor contribuído do patrocinador. Porque, em regra geral, você resgata só o dinheiro que você colocou e o dinheiro que rendeu sobre as suas contribuições. A do patrocinador você não resgata. Agora, depende do regulamento. Tem regulamento que fala, se você cancelou com 5 anos de contribuição, você resgata 5% da contribuição do patrocinador. Se você ficou 10 anos, resgata 15%, e assim vai. O resgate parcial das cotas. Aí depende de cada plano, viu? O assistido, o aposentado, ele pode requerer o resgate parcial das cotas. Por exemplo, tem plano que a hora que você aposenta, aliás, você vai receber a renda mensal, tem plano que permite você resgatar até 15% das cotas. Tem uns que permitem você resgatar até 25% das cotas. Alguns permitem você resgatar somente no momento que você vai começar a receber a renda mensal. Tem uns que permitem você resgatar a qualquer momento, só que só pode uma vez. Aí depende do regulamento, né? Mas, de regra geral, da Lei 109, 108, você pode requerer o resgate parcial das cotas. E, logicamente, o exemplo que eu dei, você juntou 500 mil reais, se você resgatar 50 mil, a sua reserva caiu para 450 mil. Você também diminui um pouco o valor de sua renda mensal. E você também, o participante, pode alterar a contribuição normal. O participante poderá alterar a alíquota de contribuição normal conforme o regulamento do plano. Tem plano que fala que você pode alterar isso quando você fizer aniversário. Tem plano que fala que só pode no mês de junho. Mas é facultativo para o participante. Por exemplo, ele contribui com 5%. Taxa muito alta, quer baixar para 4%. Pode. Aí tem um momento que ele pode fazer isso, né? E para fechar, pessoal, a questão da tributação da Previdência Complementar. Quem já fez os cursos de CPA 10, CGRPPS comigo, já deve ter visto isso aqui, ó. Bom, a vantagem tributária que você tem em aderir à Previdência Complementar é que as contribuições vertidas para as entidades fechadas e as abertas, elas são destinadas ao plano de benefício, são dedutíveis na declaração de imposto de renda pessoa física, até o limite de 12% da renda do participante. Então, vamos supor aqui, quer ver? Vamos supor, você recebe 18 mil, que eu coloquei o exemplo lá, né, aquela pessoa. Então, quer dizer, se essa pessoa contribuir com até R$ 2.160, representa 12% da renda dele. R$ 2.160 representa 12%. Na tela. Hã? A tela não está passando. Então, quer dizer, se você contribuir com até R$ 2.160, para uma pessoa que ganha 18 mil, bruto, como essa contribuição representa os 12% aqui, ó, isso aqui, esse 2.160, vai entrar como se fosse uma despesa da sua declaração de imposto de renda. Então, isso vai ajudar você a abater, tentar restituir imposto de renda. Essa é uma vantagem que você tem, aderir à Previdência Complementar. Beleza. E quando eu aposentar? Quando você resgatar a reserva acumulada. Quer dizer, quando você fizer o resgate ou quando você começar a receber a renda mensal. Você tem a tabela progressiva. Deixa eu apagar esses números aqui que tá atrapalhando, né? Então, quando você resgatar ou passar a receber a renda mensal, vai incidir imposto de renda. Ele incide sobre resgate. E aí você vai pagar pela tabela progressiva ou tabela regressiva. A tabela regressiva é, quanto mais tempo você está contribuindo para o plano, menor a alíquota de imposto de renda. Na progressiva,
Quanto maior o seu salário bruto, maior é a alíquota do imposto de renda. Vamos supor que você hoje recebe R$ 2.500. Então, quer dizer, recebe R$ 2.500, você vai pagar 7,5. Pô, então, na cara dura aqui, compensa você estar aderindo à tabela progressiva, né? Você ganha 2.500, você está aqui na faixa. Porque na tabela regressiva, se você ficar mais de 10 anos, o máximo que você vai conseguir de alíquota pequena é 10%. Mas vamos supor que passa o tempo, você faz outro concurso, e agora você passa a receber R$ 4.000. A sua alíquota passa a ser 22,5, né? Se você pensa em ficar quase 10 anos contribuindo, então compensa você migrar para cá, para a tabela regressiva. A legislação permite que você migre da tabela progressiva para a regressiva, mas não permite fazer o contrário. Assim que você adere à regressiva, acabou. Você não pode trocar mais. Não tem essa opção. Então, teoricamente, como os senhores que forem participar dessa previdência complementar, teoricamente, vão passar a contribuir por mais de 10 anos, teoricamente, a regressiva é melhor. E a regressiva vai ser melhor porque, querendo ou não, o cara que vai ser obrigado, vamos dizer assim, a aderir isso aqui, é o cara que ganha mais de R$ 6.400. E R$ 33, né? Então, ele já paga 27,5. Então, quer dizer, a partir daqui, ó, a partir de 6 anos contribuindo, a alíquota dele vai ser 25% quando ele resgatar. Você está pagando isso agora, não. Então, vou dizer assim, no chutômetro, eu acho que 85% das pessoas vai compensar ser a regressiva. Beleza, pessoal? Então, encerrei a apresentação aí. Minha ideia era explicar para vocês como funciona a previdência complementar. Vocês entenderam a ideia que instituir o regime de previdência complementar é obrigatório. Mas, espera aí. Uma coisa você tem que fazer, não tem conversa. Todo mundo tem que instituir o regime de previdência complementar. Aquele que tiver servidor que recebe acima do teto, ele vai ter que montar uma unidade gestora. Ou ele monta uma entidade fechada, ou ele cria um plano, ou adere a um plano. É isso que está diferenciando. Mas todo mundo aqui, ó, todo mundo vai ter que aprovar uma lei de RPC. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui. Bom, vou ficar aberto agora para a gente tirar dúvidas dos senhores. Deixa eu aproveitar que já tem uma pergunta aqui no chat. É o Alexandre está perguntando. Resumindo, o plano de previdência complementar será vantajoso para as instituições financeiras, pois será um seguro quase obrigatório com taxa de administração e rendimentos baixos e fisco, pois o imposto de renda irá cair sobre os valores acumulados. A previdência complementar deu para ver que ela é extremamente vantajosa. Se vocês assistirem às lives que fizeram sobre esse assunto, vocês vão ver que maciçamente o pessoal está tentando implantar a cultura em vocês, não só oferecer a previdência complementar para os servidores que vão entrar, mas forçar o pessoal que estava no passado a aderir também. Sim, vocês viram no exemplo que eu dei, que você vai fazer o ente economizar quase 40%. Mas só que assim, ó, para aquela pessoa que sabe que ele vai aposentar com o seu último salário ou próximo dele, compensa não. Não compensa. Porque observa que na previdência complementar, na previdência social, o seu benefício está garantido até você falecer. O ente que se vira para puxar isso. A previdência complementar, não. Se o dinheiro acabar, acabou. Você não recebe mais. Para evitar do dinheiro acabar e você não receber mais, aí tem esse, igual o Alexandre colocou, esse monte de taxinha para você pagar de seguro, né, para garantir esse benefício. Você vai subindo para ver as perguntas lá em cima? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. O Daniel Túlio, se não me engano, Daniel é lá de Carapó, né? Igor, qual o prazo final para a implementação da Previdência Complementar? O que ocorre caso o município não implemente dentro do prazo? Ô, Daniel, deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Espera aí.
Vocês estão vendo minha tela aí, né? O prazo final é até dia 12/11, tem que estar implementado. Porque a partir do dia 13, você já tem que ter uma previdência complementar aprovada no seu município. O que vai diferenciar deixa eu voltar. O que vai diferenciar um município do outro... caramba. Só município. Se você for de Carapó, você já sabe que para você não parou aqui não, né? Se você for de Carapó, vocês vai ter que aderir a algum plano de previdência. E assim, tem muita gente discutindo o seguinte, tá, mas se eu aprovar a lei, eu já cumpri o que a emenda 103 exige? Mais ou menos. Tem gente falando que, nesse caso, quem não possui servidor que recebe acima do teto, aprovou a lei e você já cumpriu a exigência. Mas quem tem servidor que recebe acima do teto, se você montou um regime de previdência complementar, você tem que oferecer para ele um plano. Então, para você não acabou, para você continua. Então, em tese, até o dia 12/11, você tem que ter a aprovação da Previc, que é a criação da sua entidade, ou a criação do seu plano, ou a adesão a um plano muito patrocinado, está valendo. E aí, você falou as penalidades, né? Bom, em termos do regime próprio, a partir do dia 13/11, o seu CRP vai ficar irregular na questão da previdência complementar. Pelo menos para o regime próprio, eu sei que o fato é isso, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Seu João, de Mineiros, Goiás, perguntando: bom dia, Igor. Tens conhecimento de algum regime próprio que já implementou ou aderiu a algum plano? Seu João, o estado de Mato Grosso do Sul e Rondônia, eles criaram um plano dentro de uma entidade. Se não me engano, Goiás, vocês se reuniram, né, o estado, todos os municípios, que a ideia é vocês fazer um consórcio e criar uma entidade com um plano para todo mundo. Que eu achei que isso ia acontecer em todos os estados. Mas não é assim que acontecer, não. Por exemplo, Minas Gerais, desde 2015, ele já tem a sua previdência complementar. Lembrando que a partir da emenda 103 de 2019 passou a ser obrigatório. Antes disso, era facultativo para o ente implantar uma previdência complementar. Tanto que a FUNPRESP, que é do servidor federal, ele implantou em 2012. Apesar de, em 98, dar essa facultatividade, só em 2012 que o governo federal implementou a FUNPRESP. Então, se eu estou chutando que dos 2.114 regimes próprios, eu acho que 50 já aderiu a algum plano, ou criou um plano, ou criou uma entidade. São poucos que já estão cumprindo o que a emenda constitucional está exigindo. A Márcia está mandando aqui uma pergunta também. Eu vi uma live da PEPREM que tem que ser criada pensando no futuro, se não tiver alguém agora, um dia terá. Ah, sim. O município que não tem ninguém ganhando acima do teto. Beleza. Você implementou o regime de previdência complementar. Cessou por aí. Só que se um dia você tiver um servidor que recebe acima do teto, lembrando que é facultativo para ele aderir ao plano. Não é obrigatório, não. Mas se tiver uma pessoa lá no futuro que receba acima do teto, você vai ter... Ô, Deise, a doutora Deise está participando aqui, me dá um... A partir do momento que tem esse participante, né, acima do teto, o município terá o prazo de 90 dias para fazer essa adesão. Beleza. Então, quer dizer, aqueles que implementaram a RPC e não tem ninguém recebendo acima do teto, ele já tem que deixar engatilhado, na minha visão, a entidade e tudo, porque apareceu esse servidor recebendo acima do teto, você tem que oferecer para ele uma alternativa de plano de benefício. E se ele não quiser aderir? É facultativo de aderir, né? Mas, teoricamente, vai, Márcia. No exemplo que eu dei da pessoa que ganha 18 mil, o benefício dele no regime próprio está limitado a 6.400. Então, ele, de forma racional, ele vai aderir. Não tem base, não está aderindo, né? O Alexandre está perguntando de novo aqui.
No caso de adesão aos regimes de previdência complementar fechado, deverá haver credenciamento de instituições posteriores à aprovação da lei? Doutora Adei, se você quiser... Sim, deverá, é obrigatório, né, fazer essa adesão, né, caso tenham os participantes que recebam acima do teto. Beleza. O seu João está perguntando a nível municipal, né? Seu João, tem uns lá em São Paulo que já aderiram, viu? O José Roberto está perguntando aqui também. Se o município não tiver nenhum servidor acima do teto, mesmo assim tem que ter a aprovação da lei? José Roberto, tem, sabe por quê? Deixa eu voltar aqui, ó. Isso. Também é uma forma de forçar a cultura da previdência complementar, né? Por isso você está obrigando. Então, independente do seu município, se tem alguém ganhando acima do teto ou não, todo mundo tem que implementar o regime de previdência complementar. Porque automaticamente você define que no seu regime próprio, ó, a partir da aprovação da RPC, do regime de previdência complementar, os benefícios do RPPS estarão limitados ao teto do regime geral, aos servidores efetivos que ingressarem após essa data, ou os servidores que já entraram antes da lei e queira entrar na previdência complementar. Então, quer dizer, todo mundo, os 2.100 e poucos regimes próprios do Brasil, todos eles vão ter que aprovar uma lei implementando a RPC. Não tem como fugir disso, não. Para poder limitar, né, o teto do regime geral. Essa que é a ideia da emenda 103. Oi, Igor. Pode falar aí. Júnior. Opa. Um caso prático aí. Vamos colocar que o servidor municipal recebe acima do teto do regime geral. Contribui para o regime próprio. Aí ele que vai fazer análise ou não. Peraí, fala de novo aí que sua voz quicou aqui. Tá. O servidor municipal, né, tem um regime próprio, só que ele já contribui acima do teto há muitos anos. Então é uma pessoa que já está, né? É uma pessoa que já está. E partindo daí, essa complementar para ele seria uma opcional? Na verdade, Júlio, a complementar ela é opcional para todo mundo. Ela é facultativa para todo mundo. A diferença do servidor que já estava antes da RPC é que para ele não mudou nada em relação ao valor do benefício dele. O cara que entrar depois, o valor do benefício dele está limitado a 6.400. Então, ele tem uma diferença aí. Mas no caso... Tá, pode falar. Tá. Aí, por exemplo, no caso do exemplo que eu dei do cara que ganha 18 mil, se ele vai aposentar aos 65 anos, depois de 35 anos de contribuição, e receber no último salário, que é os 18 mil, para esse cara é besteira ele tá aderindo à RPC. Porque, na verdade, ele vai receber 6.400 no RPPS e o restante ele vai receber lá na Previdência Complementar enquanto tiver dinheiro. Ah, tá, entendi. Mas então, para esse servidor aderir a complementar, é só se ele voltar e aderir até o limite do teto, correto? Por aí. Ah, por tá, aí. Entendi. Senão geraria um custo alto para o ente, né? Uma coisa que eu estou vendo nessas lives é que eles estão mencionando o seguinte: para esse deixa eu compartilhar a tela aqui que você vai entender. Tipo assim, olhando a visão do servidor, se compensa ou não um cara aderir isso aqui. Aí, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui que nesse caso, esse caso aqui embaixo é desse cara que resolveu aderir isso aqui. O que esse cara está fazendo? Se ele sabe que ele vai aposentar recebendo o último salário dele, esse é o cara que já está antes da implantação, né? Se ele adere isso aqui, ele já limitou o benefício dele no regime próprio em 6.400 e pouco. E o restante, ele vai receber baseado na reserva que ele acumular aqui. Esse termo de previdência complementar, para mim, está errado, porque não complementa nada, não. Você vai receber baseado na sua reserva que você fez.
Pode até ser que você receba acima dos 18 mil, se você fizer uma reserva alta. Ou pode ser que receba menos. Então, quer dizer, para esse cara, tá fazendo essa migração é besteira. Agora, vamos pensar no cara que vai entrar após você implantar RPC. Lá em setembro você implantou. Para esse cara, o cenário é esse aqui, ó. Peraí. Tem um negócio melhor. Para esse cara, o cenário é esse. Seu benefício aqui no regime próprio é 6.400. Ah, mas eu não quero aderir à entidade fechada, não. É facultativo. Beleza. Você ganha 18 mil hoje, quando você aposentar, você vai receber 6.400. Então, quer dizer, de forma racional, esse cara vai aderir isso aqui. Esse cara vai ter que aderir, pô. Não tem base, não. Agora, esse cara aqui, que já está antes da implantação, que está garantido o último salário dele, não tem base ele aderir. Apesar que, nas lives que você for assistir aí, todo mundo está falando que não, você tem que convencer o cara, que compensa, que não sei o quê, que é bom. Então tá, né? Ô, Igor, a Bárbara aqui está perguntando se o município tem apenas um servidor, está na iminência de aposentadoria, precisa aderir? Sim, precisa aderir, pensando que logo vai ter um concurso, né, para outro servidor entrar no lugar dele. Então, o município necessita aderir ao plano, sim. Posso só complementar? Sim. Então, o que acontece? A realidade de alguns municípios, elas não é bem assim. Tem um município que só tem uma pessoa, é a única especialista em educação no município. O município ele tem mais professores do que a própria quantidade de vagas de concurso. Então, assim, ela é a única que ganhou R$8.000, ela está na iminência de se aposentar esse ano. O município não vai fazer concurso para isso. Por que teria que aderir? Ele teria esse custo, né, de aderir a um regime de previdência complementar, sendo que ele não vai abrir. Depois disso, os salários é em torno de R$3.000, R$4.000 no máximo. Bárbara, na verdade, você está fazendo uma análise financeira, lógica da coisa. Realmente. Assim, não tem. Porque assim, na gestão, quando a gente vai na prática, fica mais caro para o município ele aderir ao regime de previdência complementar, não instituir por lei, porque eles vão lá fazer a lei e pronto, né? O problema é ele aderir. Tem outros municípios também que, por exemplo, tem uma pessoa que ela não vai deixar de aposentar pela integralidade, pela paridade, ela não vai aderir ao regime de previdência complementar, mesmo que ela vá se aposentar daqui 2, 3 anos, né? Ela tem o direito, porque ela entrou entrou antes da 41, mas aí ele vai ter que aderir, vai ter todo esse custo sem que a pessoa queira aderir ao regime complementar, você entendeu? Só porque eu tenho um servidor que entrou antes da Previdência Complementar, teria que aderir, teria que ter esse custo, ou seja, fica mais caro para o município aderir isso do que ter a aposentadoria na integralidade. Márcia, Bárbara, perdão. Tá vendo minha tela aí, né? Uhum. Na reforma da Previdência, quando estava na mão do Michel Temer, ela só previa a adesão à entidade fechada. Uhum. Quando passou na mão do atual governo, Bolsonaro, ela incluiu também entidade aberta. O que eu pensei na hora? Beleza. Os caras abriram a cabeça. Porque assim, se você aderir a uma entidade fechada, igual a Bárbara deu o exemplo, eu tenho um município que só tem uma pessoa. É obrigatório, tá? Nós estamos só fazendo análise lógica da coisa. Uhum. Se você tem um município que só tem uma pessoa, você vai ter que
você vai ter que montar um plano de benefício por causa dessa pessoa. E o ente vai ter um custo por isso, todo mês. E pior ainda, como você falou, e se essa pessoa não quiser aderir? Pois é, mas eu tenho que ter um plano disponível para ela ali, caso ela mude de ideia. Então, você tem um custo fixo até desnecessário. E a entidade aberta, quando ela foi criada, eu pensei, maravilha, eles vão acabar com isso aqui. Por quê? A entidade aberta, que é o PGBL ou VGBL, realmente, as taxas de administração, carregamento é muito alto aqui. Mas pensando no caso do ente, quando você tem 1, 2 ou 3 ou 4, 5 servidores, o ideal ia ser isso aqui. Por mais que ia ser uma taxa alta para 5 ou 6 pessoas, nessas entidades fechadas, às vezes o plano, ele é criado pensando em 300 pessoas, entendeu? Uhum. Eu só tenho uma. Só que, infelizmente, a emenda 103 permitiu entidade aberta. Mas ela fala que tem que ser regulamentada. Então, infelizmente, a gente não pode aderir à entidade aberta. Porque ela, vou falar para você, os municípios que a gente trabalha, eu chuto que pelo menos 50%, sem chance de errar, 50% ia compensar a entidade aberta. Uhum. Como é que a pessoa falasse assim, puxa, mas pelo que eu estou fazendo conta aqui, na entidade aberta, o meu saldo de reserva vai ser muito, mas muito menor do que se fosse aqui. Porque as taxas são mais altas, né? Mais altas aqui. Só que é mais alta por pessoa. E não é para o montante todo. Mas está proibido. A gente tem que procurar uma entidade fechada. Não vai ter como. Tá, só fazer mais um... Ah, tá, desculpa. O que eu imaginei é que os bancos iam criar um exemplo, um PGBL ou VGBL coletivo para aquele município, entendeu? Uhum. Tipo assim, não você ir lá e montar um PGBL só você. Aí eles fizeram um PGBL coletivo para o município. Uhum. Tipo plano de saúde, que tem coletivo para a empresa. Eu acredito que vão fazer isso, mas ainda não está regulamentado, né? Porque, assim, dá a entender que eles não se preocuparam com os municípios pequenos que não tem servidor para manter todo esse custo, entendeu? É um custo bem mais alto, fica mais caro para o município isso do jeito que está. Só uma outra dúvida. Se eu tenho um servidor que ganha mais, vamos dizer ali, né, médico, mas ele está de licença, ele não está mais trabalhando no município, ele está de licença TIP, está fazendo as coisas dele lá. Tem que aderir mesmo assim? Tem que ele ter servidor efetivo. Ele não perdeu o vínculo com o ente. Certo, tá bom. É obrigatório. Beleza. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ana Paula Igor. Então, a obrigatoriedade de adesão ao RPC será apenas para os servidores que ingressaram após a instituição do RPC, que ganha acima do teto? Não, na verdade, a adesão à Previdência Complementar é facultativa para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Só que, teoricamente, para a pessoa que entrar após a implantação do RPC, dependendo do salário dela, se for 12 mil para cima, é racional ela aderir àquilo. Porque o que está diferenciando ela dos demais servidores, que já estavam antes, é que o benefício dele está limitado ao teto, que é 6.400. Mas a adesão é facultativa para todo mundo. Qual é o risco de você, por exemplo, você tem aí 30 servidores e ganhar acima do teto? Ou vai fazer concurso e vai entrar 30 pessoas que vão ganhar acima do teto. Você implanta o regime de previdência complementar em lei, vai ter que procurar uma entidade, um plano, pagar a despesa mensal ao ente, e aí os 30 não querem aderir. Pode. Não é obrigatório. Por isso que eu acho estranho isso, mas eu estou vendo muitas leis fazendo a adesão automática do servidor que entrar após a implementação da RPC e ganha acima do teto. Aí o cara tem 90 dias para falar se ele quer ou não. Não me parece ser facultativo quando você obriga o cara a aderir a alguma coisa, né? Mas eu estou vendo muita lei fazendo isso para forçar o cara a entrar. Porque o ente precisa que as pessoas entrem para reduzir a despesa dele. Senão, que nem a Bárbara observou, nós vamos ter uma entidade de previdência. Nós vamos estar custeando um plano de benefício complementar e não tem ninguém lá dentro. Ô, Igor, eu queria fazer uma complementação nessa ideia. O que ocorre? Quando o município, mesmo que ele não tenha funcionário que acima do teto que quer aderir,
ele pode, facultativo também, os que ganham abaixo do teto, aderir. E é importante que, quando faz essa adesão, as entidades elas vão fazer uma política de educação financeira. Esses que recebem abaixo do teto hoje, pode ter uma progressão financeira e vir receber acima do teto. Então, aqui ele já vai estar garantindo uma aposentadoria melhor. Tem isso também. Claro, depois que passar essa obrigatoriedade, que ela recebe acima do teto, com o tempo, compensa a gente sentar e conversar com as pessoas, por mais que o cara ganhar abaixo do teto, compensa o cara aderir a uma entidade fechada, porque a taxa de administração é muito, muito pequenininha. O rendimento que você vai conseguir nela, se você jamais consegue num PGBL ou VGBL que o banco vende. Então, compensa demais. Por exemplo, aquela pessoa que tiver que aderir à entidade fechada, tiver que aderir pela questão que ele ganha acima do teto, de 20 mil, e não vai querer aposentar ganhando 6 mil, né? E ele tem um PGBL ou VGBL em um banco, compensa ele fazer a portabilidade. Porque a taxa de administração é muito pequenininha, então ele vai acabar fazendo uma reserva maior. Isso aí que a doutora Deise disse é algo mais para frente. E ainda lembrando, que daí este que está ganhando abaixo do teto, que adere, ele vai ser como autopatrocinado, né? Não vai ter a questão do patrocinador, né? Só a contribuição do participante. É isso aí. Pode. Oi, Franciele, quer falar aí? Tudo bom? Beleza. Eu tenho 3 perguntas. A primeira eu acho que já foi respondida. Que é em relação àquele servidor que pretende ser um autopatrocinado. Se comparando o RPC com uma entidade privada, o RPC seria para ele mais interessante. Sim. Compensa, sim. Minha segunda pergunta é em relação à aplicação do parágrafo 16 do artigo 40, que trata sobre a migração do servidor da antiga para o RPC. Pensando atuarialmente, essa migração do servidor poderá prejudicar atuarialmente a entidade não, o RPPS? Eu penso que não, mas assim, eu quero a sua opinião técnica. Então, no caso, é necessário... Deixa ela responder, depois eu respondo minha parte também. Assim, é necessário fazer um estudo, né, de atuarial, né, para saber esse impacto, né? Porque o servidor, o que acontece? Fazemos de conta que ele é um super investidor. E a partir do momento que ele opta em migrar para o RPC, as contribuições dele automaticamente vão estar limitadas ao teto do INSS. E os benefícios previdenciários que ele vier a receber também vão estar limitados. E ele vai deixar de contribuir, por exemplo, 10 mil, 4 mil reais, 3 mil e pouco, né, porque 6 mil e pouco, para o RPPS. Essa diferença que ele vai deixar de contribuir, considerando que o benefício dele vai estar limitado ao teto, prejudica atuarialmente o RPPS? Tá. Franciele, na verdade, vai depender. Vou te falar que não. Agora não, porque você tem muito servidor que daqui a 10 ou 15 anos ele aposenta. Então, do nada, você diminuiu o valor do benefício dele para mim. Então, assim, a longo prazo vai ser uma maravilha, porque você vai limitar o valor do benefício dele. Mas a curto prazo, a gente vai ter uma redução de receita. Como você bem falou, o exemplo que eu dei lá, o cara ganha 18 mil. Contribui sobre 18 mil. Se esse cara resolver aderir à RPC, tanto a contribuição dele com o doente vai ser sobre 6.400, que é o teto. Então, vai entrar menos dinheiro. No caso de vocês de Sorriso e outros municípios, que o equilíbrio financeiro seus é muito alto, não vai causar impacto, não. Vai reduzir um pouquinho a receita, mas não vai atrapalhar. Mas eu tenho município que aquele dinheiro que ele recebe hoje, ele já paga aposentado e quase não sobra. Esse você tem que analisar muito bem esse impacto que ele vai ter. Mas a longo prazo, você vai ter uma economia, porque você vai estar reduzindo o valor do benefício. Agora, uma pergunta que eu achei que você me fazer é o seguinte. Em relação à migração,
Isso é um assunto que a Franciele é advogada também, ela trabalha em Sorriso, ela entende bem o assunto. Vocês entenderam que o cara que já está trabalhando hoje no regime próprio, para ele, assim, não aparenta ser vantagem ele aderir a RPC. E aí estão sugerindo aos entes dar uma compensação para essa pessoa, uma contrapartida para ela, para compensar o cara aderir. Só que não tem nada regulamentado sobre essa compensação. Inclusive, eu li a lei do Estado de Mato Grosso, implantando a RPC, eles falam que essa compensação vai ser discutida num conselho, não tem nada aprovado ainda. Agora, eu li a lei de um município. Cara, isso aí é um negócio complicado. Eu li a lei de um município em São Paulo. O que eles fizeram? Como a Franciele observou, vamos pegar o cara que ganha 18 mil. O cara contribuiu durante 10 anos, 11%, né, que era 11%, sobre 18 mil. De repente, vai pagar agora 14% sobre 6.400. Ele vai aposentar nisso. E a diferença é que ele contribuiu dos 6.400 aos 18 mil. Ele perdeu esse dinheiro. Então, em tese, a gente tem que dar uma compensação para ele em relação a essa parte. Essa lei desse município fala que o regime próprio vai transportar para a previdência complementar, ou seja, o regime próprio vai reduzir o patrimônio líquido. Cara, isso aí é loucura. Isso aí é loucura. Mas está na lei desse município. Eu penso que essa lei seria inconstitucional por causa da reforma 103, que limita o pagamento dos benefícios à pensão e aposentadorias. Mas o benefício especial hoje é complicado, né? Por isso que precisamos do Igor para fazer esses cálculos, né? Quem desejar fazer. A minha outra pergunta, que me preocupa bastante também, sim, eu não sei se você já chegou a verificar ou não, é a taxa de carregamento. Porque basta a gente ter apenas, como se diz, um servidor para que nós teremos que aderir ao RPC. Uhum. E a gente ainda não... Aqui a gente primeiro vai aprovar a lei, depois a gente vai fazer a seleção da entidade, né? Nós formamos uma comissão. E quais são essas taxas de carregamento? Você teria alguma ideia para repassar para a gente? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que tem até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, assim, aqui... Porque a gente não vai saber quem que vai aderir. É facultativo. Sim. A lei ela estabelece até 9%, né? Mas aí no edital de seleção, você já pode colocar a limitação que o município pretende. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui minha tela. Vocês estão vendo minha tela já ou não? Essa taxa de carregamento não depende do regulamento do RPC? Olha, aqui, segundo o nosso regulamento, é tal. Do regulamento. Essa parte ainda é muito... Parece uma variação muito grande, considerando que a gente vai aderir a um plano multipatrocinado, que a gente não vai criar um novo plano dentro do RPC. Uhum. Vocês estão vendo minha tela aí ou não? Estou. Então, né? Tá vendo uma planilha de Excel aí, né? Tá vendo minha tela aí ou não? Sim. No celular aqui, mas... Um pouquinho mais aqui, cara. Eu dei uma reduzida nela para... Ô, pessoal, isso que a Franciele está falando é o seguinte, não vai ser bem assim que vai funcionar, não. Até porque essas entidades, ela tem uma despesa fixa. E os caras querem garantir, pelo menos, essa despesa fixa. Por exemplo, ó, isso aqui é uma simulação que eu fiz. A pessoa com 30 anos vai aposentar aos 65, ele vai ter um crescimento salarial de 1% e a rentabilidade é 4,5%. A legislação fala que a taxa de carregamento máxima para a entidade fechada é 9%. Deixa eu zerar aqui. Coloquei, então, que o ente vai contribuir com R$200 e o participante também. Beleza. Aqui, ó. Desconsiderando taxa de carregamento, vocês estão vendo aqui que você está juntando um montante de 535 mil, né? Quero estar no exemplo lá. Esses 9%, qual é a base de incidência dele? Depende do regulamento. Tem uns que é sobre a contribuição, tem uns que é sobre a reserva acumulada. Só que, evidentemente, essa taxa é menor quando é sobre a reserva acumulada. Mas, olha lá, ó. Se eu desconsiderando taxa, a sua contribuição mais a doente está dando ao todo 223 mil. Isso é o que você está contribuindo em 35 anos. Você vai juntar 535 mil
no final de 35 anos. Deixa eu copiar e colar aqui. Se o plano cobrar de você uma taxa de carregamento de 1%, a sua reserva começa a diminuir. Pela legislação, ela pode chegar até 9%, ao tanto que ela reduz. Mas se fosse num PGBL ou VGBL, ia ser 20%. Olha o tamanho disso, cara. Mas, agora, peraí. A grosso modo, você pensa assim, não, então larga a mão de entidade aberta, né? Calma, peraí. 9% é o máximo. Aqui seria numa entidade aberta. Uma EAPC. Tá, essa aqui é a reserva original, né? Deixa eu mudar a cor dela. Essa aqui é a que está no meu exemplo, lá, sem taxa, sem nada, muito maravilhoso, né? Só que o problema é que a entidade, a ideia dela não é cobrar 9% sobre a sua contribuição. Ela tem um custo fixo. E ela quer receber esse custo fixo. 20 mil, sei lá. À medida que as pessoas forem entrando, vai começar a diminuir, vai começar a entrar mais receita, e daí ela consegue aplicar essa alíquota sobre a contribuição das pessoas. Esse está sendo um grande problema agora, que você falou, tá, beleza, eu já entendi. Se eu contribuir com R$ 2.600 no ano, eu vou pagar 9%, tá? E se ninguém aderir? Beleza, a entidade quer receber os 20 mil dela. O ente vai ter que pagar isso aí. Querendo ou não, ele tem que ter o plano funcionando, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem que observar na hora de escolher a entidade, escolher o plano que vai aderir, né? Como que vai ser essa questão da taxa de administração? Essa taxa de carregamento, eu tenho uma dúvida em relação a ela também. Se ela é simplesmente um valor que a gente vai pagar a título de taxa de administração, ou se ela se refere àquele percentual que diz que o ente só pode, que ela vai ser desconsiderada da cota do patrocinador. Tudo bem, eu tenho que pagar essa taxa de carregamento, mas ela só pode ser paga a título da cota, vai ser descontada contribuições futuras da cota do patrocinador. Rapaz, isso aí é um assunto para outra live, hein? Na verdade, é o seguinte, porque tem alguns planos... Você vai ter que pagar, ninguém vai aderir, mas você vai ter que pagar. O município vai dar um pulo desse tamanho. Sim. Né? Já estão com os pés atrás, porque já é um assunto assim, que gera bastante polêmica, a gente discutir, geralmente o servidor não entende. Aí eu vou apresentar isso para o executivo, muito embora seja a competência dele elaborar a lei. Quem tem expertise somos nós aqui, né? E estamos discutindo o assunto. Aí eu chego, olha, a gente fez lá o processinho de seleção, tal foi selecionada. Agora você vai ter que pagar, tipo, 20 mil reais, 30 mil, sei lá, o valor que seja. O ente vai falar assim, hã? Nesse caso... Se esse valor fosse a título de taxa de cota, pagamento de taxa de patrocinador futura. Sim. Vamos colocar aqui, quer ver? Se o ente tiver uma despesa de 1.200 por mês, no ano, em um ano ele vai ter R$ 14.400. Então, isso ele pagou de taxa de administração lá, né? Carregamento. O que o pessoal está propondo nos planos? Por isso que você pode ver que nas lives o pessoal fica incitando você convencer as pessoas a entrarem. Porque à medida que essas pessoas entrarem, como que o ente vai rever esses R$ 14.400 que ele gastou no ano, que a gente fez a conta? À medida que ele teria que aportar, ele não vai aportar mais, ele vai reduzir desse valor que ele já adiantou. Essa que é a ideia. O Banco do Brasil tem essa ideia, né? Acho que não sei se é daí que você está pegando, mas cada um tem uma forma de ver isso. Isso aí, cada caso é um caso, Franciele. Mas vai ter essa dor de cabeça. Se ninguém entrar, você tem uma despesa fixa. E o plano quer receber, não quer saber, né? Tanto que Fala aí. Eu me preocupo muito mais com a seleção da entidade, da EPC, do que com a aprovação do projeto de lei. Sim. E esse é o meu medo, de repente... Complicado, né? Trazer alguma coisa que não seja interessante ou que traga um gasto excessivo ou desnecessário para o patrocinador. Por isso que a entidade aberta, por mais que assim... Né? Querendo pegar o servidor. Venha comigo, eu sou o melhor. Por isso que a entidade aberta, por mais que ela vai ser ruim para o participante a longo prazo, porque as taxas são muito altas, mas funciona assim. Se você tiver conta aí no Banco Itaú, no Banco Bradesco,
você não paga taxa nenhuma, porque tem um PGBL ou VGBL lá. Você só paga se você aderir ele. Então, seria a mesma ideia. Se a gente pudesse aderir a uma entidade aberta, faria um convênio com um banco desse, Banco Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, e não paga nada. À medida que as pessoas aderiam o PGBL ou VGBL, aí o cara pagaria a taxa sobre o que ele aderiu. Diferente da entidade. Fez a adesão de convênio, a entidade vai falar assim, beleza, eu tenho uma despesa mensal, quem vai pagar? É o ente. Você vai dar pano para manga mesmo. Isso aí depois eu entro mais em detalhe contigo, Francélio. Você já está mais adiantado nesse assunto aí. Beleza, deixa eu ver seu Valteir aqui, ó. Valteir de Aral Moreira, Mato Grosso do Sul. Bom dia, senhor Igor e todos os participantes. Minha dúvida. No nosso município temos um médico próximo a se aposentar. Nesse caso, como que fica a situação dele após ser inserido no plano de previdência complementar? Sendo que ele contribui em cima do salário dele acima do teto. Só volta aí. A hora que você implantar a RPC, só vai limitar os proventos, só vão estar limitados até o teto do regime geral para quem ingressar após a implementação da RPC. Então, o médico aí não vai ser afetado, não. Só vai ser afetado se ele resolver aderir a esse plano de previdência complementar. Aí sim, automaticamente ele reduziu o benefício dele lá no seu regime próprio, 6.400. Agora, como ele já estava aposentar, tenta convencer ele para ele aderir a esse negócio aí, para reduzir a despesa nossa, né, que já vai aposentar, o cara vai aposentar com uns 15, 18 mil. Por isso que, tá vendo? Se ele aposentar daqui a 2 anos, sabendo que vai ganhar seus 18 mil, não tem cabimento ele aderir a um negócio desse para limitar o benefício dele a 6.400. Não tem cabimento. Para ele, não, né? Para nós, aqui, regime próprio, compensa. Sei lá, dá saque pro cara lá, manda ele assinar aí, adesão, faz alguma coisa aí. José Roberto está perguntando aqui também. Essa adesão influencia no aumento da parte do segurado? José Roberto, não influencia, não. Na verdade, ela pode até reduzir a alíquota. Por quê? Se você contribui, no exemplo que eu dei, se você contribui 14% sobre 18 mil, cadê o exemplo? Estou falando segurado. Se ele contribui 14% sobre 18 mil dele, ele contribui com R$ 2.520. Limitando até os 6.400, os 14% dele vai ser sobre 6.400. Então, ao invés dele contribuir com 2.520, ele vai contribuir com R$ 900. E lá na Previdência Complementar, ele contribui o que ele quiser. 1, 2, 3%. Então, para o segurado, em tese, ele tem até uma redução da contribuição dele, né? Mas é loucura o cara, por exemplo, ganhar 20 mil, vai receber 6 mil agora no regime próprio, aí contribuir só com 1% da Previdência Complementar. Quer dizer, ele vai aposentar com 6 mil em um e ganhando 1.000 e pouco na outra. Loucura fazer isso aí. Daniel Túlio também está perguntando aqui. Na hipótese do servidor que ganha acima do teto e ainda tem pelo menos 20 anos de contribuição, ele vai se aposentar pela média, é vantajoso aderir complementar? Ô, Daniel, hein? Aí é o tal do cada caso é um caso. Quem vai receber baseado na média, tá vendo que vai receber 60% do salário de contribuição, às vezes compensa ele aderir. Aí tem que fazer conta para ver. Mas uma coisa é certa. Se você vai aposentar sabendo que vai receber pelo menos 80% do seu salário no regime próprio, não compensa aderir ao RPC. Na verdade, essa live aqui não era nem para convencer o servidor, era para não aderir, né? Era para convencer o cara a aderir. Mas o exemplo que você deu foi bom. Quem vai receber pela média, aí cada caso é um caso, para ver se compensa ou não. Poliane Duarte está perguntando aqui. Igor, como você sugere que seja feita a contratação da entidade? Ou melhor, processo de seleção adotar? Não sei se você já falou sobre isso. Doutora, você quer falar alguma coisa sobre essa parte aí? Então, é um processo de seleção, né, que vai ser feito, né? Tem que ter transparência, tem que ser um processo da ampla divulgação, né, para as entidades
estarem participando e também observando alguns requisitos da entidade, né? Estabelecendo lá se ela vai atender, na hora de fazer a contratação dessa entidade, vai ter que ter uma motivação, né? Explicando o motivo dessa escolha. É mais ou menos isso. Mas a doutora Franciele também, né? Mas ela falou muito bem. A lei de implementação, vou falar para vocês que é o menos importante. O mais importante é a contratação do plano de benefício, a entidade que você vai aderir. Uma coisa que eu não ia sugerir é a FUNPRESP, mas pelo que eu já dei uma lida, a FUNPRESP não montou nenhum plano para receber servidor a nível estadual e municipal. Ela só recebe o executivo e o legislativo. É questão pessoal, entendeu? É o órgão federal, vai ter indicação política, geralmente o pessoal lá de cima. A gente viu o que aconteceu com os fundos de pensão aí em 2012, 13, 14, 15. Mas a FUNPRESP, pelo que eu vi, vocês não podem aderir a ela, não. Não tem essa opção lá dentro. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Que no chat já acabou? Igor, em relação à FUNPRESP, a gente viu ela muito presente nos fóruns. Eles vendem como são a melhor entidade, a mais antiga. E porque eles limitam o ingresso, porque eles têm um plano multipatrocinado. Na verdade, eu acho que eu não percebi nenhum que não seja Estado. Eu não percebi ainda que eles vedam o ingresso de municípios no plano multipatrocinado. Você achou um plano multipatrocinado da FUNPRESP? Não. O meu questionamento é o seguinte. Eles participaram desde que começou as discussões da 103, da emenda constitucional, acho que eles foram um dos primeiros, né, a quererem vender o produto. E parecia que eles queriam atender me corrija-me se eu estiver errada, tá? Porque eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Que eles queriam a adesão tanto de servidores municipais, estaduais, de qualquer nível. Só que eu entrei nos planos dele para estudar um pouco, realmente não percebi que não tem nenhum plano de município, só de estado. É engraçado, eu acessei o site da FUNPRESP, uma coisa que eu não sabia. A FUNPRESP é a entidade. Ela criou 2 planos lá dentro, um é para o executivo, outro para o legislativo. Tá nem misturando o povo. E eu não achei o plano para o judiciário. Eu tenho certeza que eles criaram, não é possível que não criou. Tem, né? É o quê? Eles têm sim plano para o judiciário, mas acho que esse plano que eles queriam oferecer não é nenhum desses, é outro ainda. Então, aí eu li o regulamento ali, eles é literalmente para o servidor federal. Aí eu procurei se tinha um muito patrocinado, né? E não achei. Mas realmente, você falou, e eu tô lembrando, no início das discussões, é que, na verdade, em 2012, quando montou a FUNPRESP, eu acho que foi no governo da Dilma ainda, se não me engano. O governo até fez propaganda disso na época, tal, que era a solução, previdência, tá? Eu acho que usaram a FUNPRESP como se fosse uma referência, entendeu? Um exemplo. E pode ser que lá no início eles pensarem em aderir todos os servidores. Pode ser que pensaram isso. E acabar virando um INSS da Previdência Complementar, se fizesse isso. Mas realmente, uma coisa não foi adiante, não. Talvez aqui no caso a gente não entraria, tipo, poder executivo. Como é que é? Fala de novo aí. Os municípios vai ter poder executivo e legislativo, né? Sim, sim. Não, essa criação eu achei desnecessário, né? Mas eles criaram 2 planos separados para o executivo e legislativo. Você não tem necessidade, não. Você pode colocar num plano só pessoal que é executivo, legislativo, se tiver saneamento de água e esgoto aí, regime próprio, tudo junto, não tem problema, não. Tem que ser doente, né? Isso é mais caro também se você fizer isso, besteira. Por exemplo, o estado de Mato Grosso aqui, todos os servidores do estado estão no mesmo plano. Tanto Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria,
executivo, legislativo. O estado de Mato Grosso do Sul também, mesma coisa. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? O chat já finalizou também? Tranquilo, então? Então vamos encerrar então a apresentação, já estamos com quase 3 horas de live aí, né? Então, pessoal, agradecer a vocês aí a participação de vocês, a presença. Nós vamos deixar essa apresentação que foi gravada no YouTube e depois eu mando o link para vocês disponibilizarem para o Executivo, para o Legislativo também. Apesar que é uma obrigação do Poder Executivo a aprovação disso, ele precisa do Legislativo também, né? Então, tranquilo, pessoal. Quero agradecer a vocês. Vamos disponibilizar mais para frente. Obrigada aí a todos pela presença. Beleza, então, pessoal? Até a próxima aí. Tchau. Se alguém tiver mais dúvida e quiser mandar um e-mail, Valeu, tchau, tchau. Pode mandar e-mail que a gente responde. Valeu, até mais aí. A apresentação eu mando para vocês depois. Beleza.